e agora estaremos lendo do versículo 6 até o versículo 12. Diz-nos assim a palavra do Senhor: E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Queridos, nós falaremos sobre Isaque no altar. O interessante é que essa história, eu já falei anteriormente, ela é tão forte que Kierkegaard, ele falando sobre a fé, dizendo que ela se trata de um salto no escuro, ele faz menção a esta passagem bíblica. Porque Abraão não quer saber, mas Senhor, esse é o meu filho, é dele que o Senhor vai fazer crescer como o Senhor dissera. Não, ele prontamente, cegamente, ele adota a postura de obediência, sempre dizendo: Eis-me aqui, ou conforme o texto descreve, e fez Abraão conforme o Senhor lhe ordenara. É nesse afinamento que Kierkegaard diz que a fé é um salto no escuro. Mas vamos ao texto. Baseado nesses versículos lidos, deixa claro que o pai, Abraão, coloca sobre o seu filho a lenha, e ambos partem para o local determinado do sacrifício. Essa cena leva-nos para o texto de João, capítulo 19, versículo 17. Olha o que nos diz esse versículo bíblico. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Então, quando você faz essa leitura procurando aplicar dentro do contexto em relação a Cristo Jesus, você pode analisar os pormenores desse capítulo e entender como foi que Isaque foi parar no altar do sacrifício. O versículo 6 diz assim: Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. Então, Isaque carrega a lenha, na qual ele será colocado para o seu sacrifício. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele carregou a parte do madeiro, no qual ele mesmo seria sacrificado pelos nossos pecados. É interessante você fazer essa ligação do capítulo 22 com João 19, 17. Você observa que há uma ligação tremenda desse episódio com o sacrifício de Jesus Cristo. Note que no ato de Isaque carregar a lenha para o sacrifício, fala também de Cristo, que carregou a nossa cruz. E é interessante você atentar para a expressão ambos. Aí no versículo 6, e foram ambos juntos. Se você analisar bem, Jesus não está sozinho na missão para a qual ele foi determinado. Ele vem ao mundo por ordem de Deus. Então conclui-se que a Trindade estava envolvida nesse processo. E o Pai está junto com o Filho até o momento em que ele é posto na cruz. Depois é que o Pai se retira
por causa de todo o pecado que o Filho assume pela humanidade. Mas ambos, como aqui Abraão e Isaque caminham juntos para o lugar do sacrifício, o pai sempre esteve com o filho, desde o momento em que ele entra no cenário humano e é levado à cruz para morrer pelos nossos pecados. Então, você também pode analisar essa referência, que o pai, ele está junto com o filho no processo da redenção da humanidade. Por exemplo, nós podemos ler aqui o profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 7 e 10. Olha o que nos diz a palavra. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? E pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Note aí que Deus, que é o Senhor, está muito bem relacionado com o Filho, o qual será sacrificado pelo pecado da humanidade. A fé determinante de Abraão, em um momento tão angustiante, o levou a demonstrar para o seu filho a crença inabalável em um Deus que pode fazer tudo. Daí a expressão Deus proverá. Irmãos, que coisa maravilhosa! Será se o pai que está me ouvindo pode causar essa expressão de fé que Abraão manifestou? Então você vê que Abraão demonstrou para Isaque que ele era um homem de fé, um homem que tinha confiança em Deus. Estudiosos dizem que Abraão imortalizou Moriá devido a essa atitude que ele teve. Isso você pode analisar aí no verso 14, olha o que diz a palavra. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Você pode fazer da sua casa um local onde os seus filhos entendam que Deus está ali, por causa da sua fé, por causa da sua atitude. Nossos templos devem ser transformados, imortalizados em lugares aonde a presença de Deus seja bem representada por nós. Isso Abraão fez no Monte Moriá. Esse lugar tornou-se, na verdade, especial. Quero dizer, não é que o lugar se tornou santo, que Deus estivesse somente ali. Não, mas é a atitude de Abraão que, na verdade, imortaliza aquele monte. Isso é interessante. O cristão pode evidenciar o nome de Deus em sua vida quando procede com fé, amor e compromisso e sinceridade, sempre procurando ouvir e obedecer à voz de Deus a todo momento. Dessa forma, com certeza, ele saberá que Deus proverá o melhor para a sua vida. Tudo na vida de Abraão estava sendo acompanhado por Deus, desde a sua saída até o momento em que ele toma o cutelo para sacrificar seu filho. Observe que da parte de Abraão envolveu o lado humano, o lado do sofrimento, da angústia, da dor. Mas ele entra nisso tudo com fé. Do lado divino há um cuidado especial em todos os detalhes. Deus não deixa que nada aconteça a Isaque, deixando claro que ele tinha um propósito especial com esse rapaz. Por isso diz, o teu único filho. Deus estava no controle. Por isso que Abraão abriu a boca e disse, o Senhor proverá. Que ele nos abençoe para sempre. Amém.